Olá, boa noite a todos. Pessoal chegando. Tassiano já está online para o nosso bate-papo. Boa noite a todos. Obrigado a todos que estão presentes. Juazeiro do Norte, Ceará. Coronel Marco Antônio Bicalho, meu amigo, chefe de Estado-Maior da Polícia Militar. Obrigado pela presença, comandante. Uma satisfação vê-lo online. Professor Ronald Henriques, turma boa online. Coronel Peterson, meu comandante na corredoria da Polícia Militar, também está online. Logo, logo nós já vamos começar o bate-papo com o Tenente Tassiano e vamos esclarecer vários pontos importantes sobre o uso da câmera na atividade policial. Lore Godinho, minha filhada online. Que alegria vê-la aí, Lorena. Lore, meu amorzinho. Então vamos lá, o Tassiano, aguardando o Tassiano entrar para a gente já dar início. Nós vamos abordar aqui vários pontos. Satisfação é minha, comandante, Coronel Bicalho. Vários pontos importantes para a atividade policial em relação à filmagem de ações policiais, que é um tema que está deixando muitas pessoas intrigadas, principalmente a polícias militares que já utilizam, como a de Santa Catarina, a Polícia Militar de São Paulo, que vai passar a utilizar em breve. Nós vamos ver que várias polícias no mundo já utilizam essas câmeras. Tassiano, estamos aguardando o Tassiano chegar. Então, enquanto o Tassiano entra... o Tassiano... É bom deixar claro que... Alô, Tassiano. Alô. Boa noite. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo jóia. Primeiramente, obrigado por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente hoje, conversando sobre um assunto extremamente relevante. E um assunto de interesse de todos, não só dos policiais, mas é um assunto de interesse de toda a sociedade. Por quê? Porque é a sociedade que sofre a ação policial. Sofrer a ação policial no sentido de ter contato com os policiais que estão trabalhando na rua no dia a dia, é uma abordagem, é a realização de uma prisão. Então é muito importante esse tema para todos. E é um tema que nós vamos debater, que vai ficar gravado no Instagram, que posteriormente outras pessoas poderão assistir. Nós temos agora, Tassiano, 83 pessoas assistindo, acredito que isso aí possa aumentar. É uma sala de aula virtual que vem crescendo. E eu agradeço ter aceitado o convite, ter aceito o convite, né? E deixar claro que todos que nos conhecemos pelas redes sociais, que foi feito um comentário aí, que você fez um comentário muito importante, interessante lá no post, postando, utilizando a câmera, eu me interessei, te chamei no privado, começamos a conversar e hoje estamos aí realizando a live. Certo? Então, a parte prática toda, isso aí você tem um conhecimento melhor do que muita gente, que você todo dia no seu trabalho você usa essa câmera, né? Então, você vai explicar para todo mundo aqui, para as pessoas te ouvirem, como é que funciona isso. Uma importante questão é que essa câmera, o Ronald está aí te elogiando aí de sua turma, né? Gente, Ronald da nossa turma aí. Major Varley, nosso amigo. Importante, Tassiano, que a questão da filmagem, né? Eu vou te fazer várias perguntas, eu quero que você fique à vontade para falar, para mostrar os vídeos que você tem. Uma questão muito importante é que o ser humano, por natureza, ele tem uma tendência a sofrer um procedimento, posso dizer, de teatralização. A pessoa, ela, a partir do momento em que ela está sendo filmada, ela tem um comportamento, tem uma tendência de ter um comportamento diferente daquilo que ela tem no dia a dia. Uma prova disso é que nós estamos vendo agora, direto nas redes sociais, nos jornais, as audiências na justiça que são filmadas e a pessoa não sabe que está
filmando e fala um palavrão, faz um comentário depreciativo, e isso sai, vaza para a sociedade, né? É natural do ser humano, certo? Então, assim, vamos bater um papo. Quero que você fique absolutamente à vontade para falar. Vou te fazer algumas perguntas e eu vou fazer uns comentários também relacionados aí a esse tema importante, certo? Você utiliza desde quando essas câmeras, Tassiano? Olha, primeiramente, boa noite aí a todo mundo que está vendo a gente aí. Boa vontade. Prazer enorme aqui. Já acompanhava o trabalho do doutor aí nas redes sociais, nos livros, tem os livros do professor Rodrigo. Enfim, eu senti a necessidade de gravar a ação policial a partir de alguns eventos que ocorreram durante o trabalho. Você trabalha onde? Hoje eu estou trabalhando no Tático Móvel de Ubá, do 21º Batalhão. E aconteceu dois fatos num único turno de serviço, onde que se por acaso eu tivesse que efetuar o disparo de arma de fogo, eu estaria amparado numa legítima defesa putativa. No entanto, seria um pouco difícil todo o processo ali, o trâmite, já que se eu tivesse com uma câmera e a ação tivesse sido gravada, aquilo seria muito mais fácil de demonstrar a legítima defesa putativa. Então, dois fatos no mesmo dia, no mesmo turno de serviço. O primeiro, vou contar rapidinho aqui, a gente estava cumprindo um mandado de busca e apreensão. Aí, quando eu estou do lado de fora da casa, já terminando já a operação, passa uma menina de aproximadamente uns 15 anos, magrinha, toda magrinha, e estilo assim, parecia que aquelas pessoas com envolvimento com droga, com crack, sabe? Eu olhei ela passando do outro lado da rua e eu observei que ela estava com uma faca, essas tipo faca de açougue, escondida atrás do antebraço, assim, indo na direção de outras mulheres ali. E, de repente, eu olhei assim e falei, poxa, ela vai acertar a pessoa com a faca. E fui acompanhando, enquadrei, ela tirou a faca, fez assim para a mulher e a outra correu, eu mandei ela larga a faca. Ela virou-se para mim a menos de 5 metros e eu fiquei naquela. Ela com a faca na minha de tiro, ainda bem que ela largou a faca, deitou no chão. Só que ninguém viu. Os outros colegas, na hora que eu estava algemando ela, perguntou o que aconteceu. Ninguém tinha visto essa menina passar com a faca. Aí foi feito todo o procedimento, e etc. Depois, no centro da cidade, a gente foi abordar uma motocicleta com 2 ocupantes. Todo o procedimento padrão, mão na cabeça, não faça movimentos bruscos. O carona tirou a mão da cabeça e levou as mãos à cintura de forma brusca e tinha volume na cintura dele. Olha, foi assim, sabe quando o gatilho vai ao ponto e volta? O cara me tira um boné da cintura. Então, foi situações assim que eu falei, não, a partir de hoje eu vou pesquisar, vou comprar uma câmera para trabalhar, porque vai ser o melhor. Aí eu comecei a pesquisar, inicialmente pensei numa GoPro, aí comprei uma GoPro e fiquei fazendo os testes aqui em casa e observei que a bateria da GoPro não atendia um turno de serviço inteiro. Ela não dura 10, 12 horas. Aí parti para outras câmeras próprias para atividade policial, até que cheguei na que eu estou utilizando hoje. A que eu estou utilizando hoje é uma câmera da Axon. Ela pertence à antiga empresa Taser, essa aqui, ó. Ela é uma câmera própria para atividade policial. Pelo que eu pesquisei, é uma das melhores marcas do país. É uma câmera excelente para trabalho. Muito bacana mesmo. Tá atendendo as expectativas. Bacana. E essa câmera Axon, ela dura quantas horas? Olha, no último turno meu, eu devo ter feito mais ou menos 1h30 de gravação. E no final do turno ela estava com 25%, 30% de bateria ainda, ao final de 10 horas de serviço.
Ótimo. E essa câmera, ela é feita própria para atividade policial? Para uma atividade policial? Essa câmera ela é específica para atividade policial. Ela é uma câmera é a chamada câmera que fica junto ao corpo, né, do policial, do operador. E o mais interessante dessa câmera é que ela tem um sistema chamado um sistema de pré-evento. Ela fica gravando continuamente gravando, né, e apagando. Aí eu tenho a possibilidade de, quando eu inicio a gravação dela, ela resgata os últimos 2 minutos antes de eu ter acionado o botão de gravar. Interessantíssimo. E como a atividade policial é dinâmica, às vezes a gente não consegue. Acontece alguma coisa e a gente... perdi, não deu para poder gravar. Com esse tipo de equipamento, não. A gente não perde. Tenente Tassiano, passamos de 100 pessoas assistindo ao mesmo tempo. Tenente Tassiano, hoje eu conversei com o Arthur, né, ele é o representante da Axon no Brasil, e me esclareceu que essa câmera parece que ela já é utilizada no mundo todo, né? Pelo menos na maior parte das polícias do mundo. Você sabe me explicar isso? Como é que é feito lá fora, se isso já é comum, ou aqui no Brasil, como é que tá? Olha, lá fora, pelo que eu pude apurar... Um abraço para o Arthur, se estiver nos assistindo. Joia. Ele falou que ia assistir, ele falou que ia assistir. Inclusive, ele me mandou um material aqui, eles estão em mais de 70 países. Deixa eu abrir aqui. Tem mais de 600 mil pessoas utilizando a câmera, mais de 7 mil polícias diferentes utilizando esse equipamento, em mais de 50 países. Então, é muita gente. Ele está aí, o Arthur está aí. Um abraço, Arthur. Um abraço, Arthur. Então, é uma empresa que está no mercado aí, para pessoas que não conhecem, a marca Taser, agora ela se chama Axon, né? E ela está presente em vários países, várias corporações utilizam esse tipo de equipamento para legitimar a ação policial. E isso está chegando agora no Brasil. Vemos aí várias polícias do Brasil fazendo testes com essa câmera, polícia do Piauí, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina, todas fazendo testes. Ótimo. Mas que usa hoje é de Santa Catarina e de São Paulo, que deve começar a usar em breve, correto? Correto. Santa Catarina já tem uma experiência, já estão utilizando a câmera. E São Paulo, a partir do mês que vem, já vai começar os processos aí de licitação para adquirir esses equipamentos aí para a tropa. Certo. Tassiano, uma pergunta que eu já ia te fazer, que o Major Valer, meu amigo, fez. Quanto custa essa câmera? Porque você utiliza por conta própria, não foi a instituição que forneceu. Qual é o seu gasto para comprar essa câmera e se você tem um gasto mensal, um gasto periódico? Olha, isso, pode continuar. Fale os valores, por favor, tanto dela quanto da GoPro, se souber, por favor. O uso que eu estou fazendo desse equipamento é o uso pessoal. Não tem nada a ver com a instituição. É o uso pessoal. Essa câmera, eu consegui adquirir ela no Mercado Livre. Lá, o vendedor lá cobra em torno de R$ 2.700, R$ 2.800 nesse equipamento. E após a compra, não tem outros gastos, né? Só esse primeiro gasto aí com ela. E diferente de uma aquisição, vamos dizer assim, para uma corporação. Não tem nada a ver. Então, uma câmera com valor alto, né? Realmente alto. No entanto, conversando aqui em casa aqui com minha esposa, eu encarei isso não como um gasto, mas como um investimento profissional. Perfeito. Poder dar uma segurança para o trabalho, né? Então, eu encaro isso aqui como um investimento. E a vocês, quem quer, pode... E é o mesmo preço, regula preço com a GoPro. A GoPro, a Hero Black, 7 está em torno disso, 2.500, por aí, nessa faixa. E você sabe quanto tempo você consegue utilizar essa câmera? Você trabalha bastante na rua, então você sempre está usando. Você consegue ficar usando 10 anos, 15 anos? Não sei. Aí não sei, mas eu acredito que se ela não sofrer nenhum tipo de dano, eu tenho equipamento aí para
5, 6, 10 anos aí. Tá. O Arthur está nos assistindo. Se o Arthur puder responder nos comentários, eu agradeço. Certo. Tassiano, o comando apoia a utilização dessas câmeras? Sim, meu comando direto apoia a utilização. A instituição, a Polícia Militar de Minas Gerais, ela tem alguns documentos que regulam, um documento que regula, na verdade, a fixação desse equipamento no colete, vamos dizer assim, padroniza como que a câmera é preta ou então com aquelas caixas transparentes. Tem uma resolução do Estado-Maior regulamentando somente essa questão da como você vai usar essa câmera no colete, no seu fardamento, e vem versando também sobre a utilização dessas imagens. O cuidado que o policial tem para não exibir as pessoas, para não ir de encontro ao direito de imagem das pessoas. Aí... Ótimo. O Arthur respondeu que dura pelo menos 5 anos. Ai, que bacana. Usa ou não? Ele respondeu, depende sempre do uso, mas pelo mundo vemos usando por 5 anos. Obrigado, Arthur. Legal. Bacana. E como é que isso é acoplado no colete? Vem com suporte para fixação no colete? Tem, tá ali no colete ali. Vou pegar aqui o colete. Fica à vontade, vai lá. Enquanto o Tassiano vai lá pegar, é só alguns esclarecimentos que muitas pessoas demonstram uma resistência em utilizar a câmera, mas eu acho que é da natureza do ser humano a toda mudança ter uma resistência. Toda implementação tem uma resistência e depois isso passa a ser aceito. E a utilização da câmera, eu tenho certeza que só vai comprovar que a imagem que a imprensa cria de que a polícia é violenta, ela não é verdadeira. Porque se nós pegarmos o total de ações policiais, vamos supor, a polícia tem tantos milhões de ações de abordagens e de contato com as pessoas na rua, e verificar quantos abusos houve, o número vai ser mínimo. Eu não falo isso com base em achismo. Eu falo isso com base em dados que estou pesquisando e, posteriormente, vou demonstrar esses dados. Que é costume, até por vender, que a imprensa prefira noticiar notícias ruins de violência policial. E pega fatos isolados e toma aquilo como se fosse institucional, o que não é verdade. E essas imagens, essas câmeras, certamente comprovarão isso. Até porque, se tem um policial que pratica abuso, que não é uma prática institucional, de forma alguma aceita pela instituição, isso vai inibir também. Mas quem trabalha corretamente, não vejo problemas aí em utilizar a câmera. Vamos lá, Tassiano. Aqui, a câmera, aqui a gente tem um colete padrão, né, de trabalho, e ela é acoplada, aqui, ela tem um suporte magnético, né, que você coloca aqui, e eu posso acoplar a câmera, girou, ela fica aqui acoplada no... Ótimo. Ótimo. E te fazer uma pergunta. Deus me livre e guarde, tá? Mas um policial na rua toma um tiro no colete em cima da câmera. O impacto dessa câmera no peito do policial pode ter algum dano maior do que se não tivesse a câmera? Sabe falar isso? Olha, não sei falar isso, não. Não sei. Mas acredito que, pelo fato de ser utilizado por várias polícias do mundo inteiro, esse questionamento já deve ter sido feito, né? Testes já devem ter sido executados e verificou-se que pode utilizar, que não potencializa os danos, né? Sim. Se potencializasse, não seria autorizado, as corporações não utilizavam, né? Não utilizavam. O Rodrigo está perguntando se ele pode usar a câmera. Sim, Rodrigo. O Tassiano acabou de mostrar como é que ele utiliza no colete. Há, inclusive, uma padronização institucional. Correto? Tem, Tassiano. E já foi questionado por alguma pessoa dizendo que não autoriza filmar? Se sim, o que você disse? Já sim, eu respondi, olha, da mesma forma que você também pode filmar a ação, eu também posso. Agora, o uso que eu darei essas imagens depois é que pode gerar responsabilização. Eu não posso, por exemplo, postar isso em redes sociais, né? Imagens de suspeitos, imagens de pessoas que cometeram delitos que não tenham sido julgadas com trânsito julgado. Eu não posso divulgar essas imagens, né? Mas o simples
ato ali de estar filmando toda a ação, já é uma Perfeito. garantia para todos os atores envolvidos ali na ocorrência. Né? Perfeito. É exatamente isso, que fique muito claro. A filmagem realizada pelo policial na rua, das pessoas envolvidas na ocorrência, autor, vítima, testemunhas, elas não podem ser publicamente divulgadas. Até por uma questão de preservação das pessoas que estão envolvidas na ocorrência, e nós temos até agora a lei de abuso de autoridade que trata lá do crime de exposição de pessoas presas, né? Mediante violência, grave ameaça, alguma forma que venha a impedir a resistência dessa pessoa. Então, todo cuidado é necessário. Né? E temos também que preservar as vítimas e testemunhas nas ocorrências policiais. Então, age corretamente, né? O policial que não divulga essas imagens. E em alguns casos, por exemplo, de a parte alegar que houve abuso de autoridade do policial, der publicidade a isso, é correto entender que o policial ele pode, nesses casos extremos, divulgar até para preservar a sua imagem e a licitude, a legitimidade da ação policial. Tá certo? E já utilizou essas filmagens em algum processo judicial? Até agora não. Coronel Godinho, que está nos assistindo também, um irmãozão. Um abraço, Comalete. Não, ainda não. Em processo judicial, assim, ou para me defender de alguma coisa, não. Eu já instruí boletins de ocorrência com imagens, certo? Gravados em CD, encaminhei junto com o boletim de ocorrência para a delegacia de polícia, né? Para instruir boletim de ocorrência. Mas para questões de procedimentos, inquéritos, aí, por exemplo, contra a minha pessoa, até agora não. Certo, então, já usou, mas chegou a fornecer para a justiça, para algum processo judicial? Judicial não, vou fornecer para a delegacia. Né? Acredito que agora eles vão dar destino aí para o judiciário. E para se defender, nunca precisou? Não, ainda não, graças a Deus. E eu quero saber o seguinte, a câmera, a filmagem é cíclica, ela dá tantas horas e ela grava por cima de outras filmagens, correto? No caso dessa minha câmera aqui, não. O que acontece? Eu descarrego ela ao final de todo turno. Eu venho para casa e eu conecto ela no computador, extraio as imagens e deixo elas arquivadas num HD externo. Uhum. E quando esse HD encher, aí eu venho apagando as mais antigas. Né? Certo. Mas se você não fizesse isso, sabe quanto tempo queria gravar em cima? Não, é porque até uma pergunta que eu ia fazer até para o Arthur, a capacidade interna dessa câmera aqui, acredito que ela é muito grande, que ela vem mostrando ali no visor capacidade de 15 horas direto de gravação, que eu acho que ela pode armazenar até mais do que isso. Mas... Arthur, se puder nos responder aí, agradecemos novamente. Bacana. E quando você salva esses vídeos no computador, se conecta um cabo normal, liga no... Cabo normal. E qual é o espaço de cada vídeo? O tamanho dos vídeos? São grandes? Olha, tem vídeo com... Depende muito. Tem vídeo de 500 megas, tem vídeo de 1 giga. Depende do tamanho do vídeo. Se for um vídeo, sei lá, de uns 30 minutos, deve uns 500 megas, 800 megas. Depende da resolução. Eu coloco sempre numa resolução melhor, né? Se por acaso precisar ver mais detalhes da imagem, estando numa resolução melhor, acredito que é bacana. Eu tenho um vídeo aqui, até que o Arthur mandou pra gente. O Arthur já respondeu aí, ó. 64 GB e HD até 23 horas de vídeo na memória. Olha só, que top. Chique demais essa câmera. Então, aí depois eu vou mostrar aqui alguns vídeos. Vamos chegar lá. Onde, pelo fato da câmera ela ter uma qualidade muito boa, foi possível colocar em câmera lenta e visualizar perfeitamente os detalhes da ação. Maravilha, maravilha. Então a câmera permite captar detalhes. Permite captar detalhes, sim. Certo. Tassiano, parece que a conexão à internet parece que está tendo algum problema. Aqui voltou. Conexão, voltou aí? Um pequeno problema, mas voltou. Vamos lá.
Tenente Tassiano, você incentiva os outros policiais a filmarem? Eu estou te vendo bem. Não estou te ouvindo. A conexão do Tenente Tassiano caiu, mas ele já deve estar voltando para darmos continuidade ao bate-papo, que está bem interessante. Por favor, peço que quem estiver assistindo continue até que o Tassiano volte. Ele já me solicitou aqui. Está voltando, já está voltando, aguardando. A conexão do Tenente Tassiano caiu. Está voltando. Pronto, voltou. Aí, pronto, voltou. Vamos lá. O Coronel Bicalho fez uma importante observação, que o uso desse equipamento é essencial para transparência nas operações policiais. O problema seria criar meios para que o policial que tem por hábito praticar arbitrariedades utilize, sem poder apagar. Exatamente, comandante. Nós vamos chegar nesse ponto daqui a pouco. Pode continuar, Tenente Tassiano. Lembra de onde nós paramos? Perguntar se incentiva outros policiais a utilizarem. Com certeza. Na nossa equipe lá no Tático Móvel, diversos policiais também usam. Um outro colega adquiriu uma igual a essa, outros utilizam de outras marcas, mas assim, e todos eles lá apoiam, gostam e acham que é uma tecnologia que está vindo com força para dar transparência à atuação policial, e o pessoal sempre, como costuma dizer, policial que trabalha corretamente, preza pelo correto, que são quase tipo todos, tecnologia. Que é a grande maioria. E esmagadora maioria. Exatamente. Esmagadora maioria, não tem medo. Assim como nós temos na polícia policiais que praticam arbitrariedade, nós temos juízes, colegas meus, nós temos promotores, nós temos parlamentares. Toda instituição tem esse lado, certo? Não pode generalizar nenhuma classe. Classe é tudo. Em todas as instituições, nós temos uma mania, as pessoas têm uma mania de pegar fatos isolados e sessões e se tornar aquilo como uma verdade absoluta, né? Então, toda instituição tem o seu problema, infelizmente. E uma pergunta feita pelo Adriano César, meu irmão, obrigado por estar assistindo. A câmera tem recurso para filmar à noite com pouca iluminação? Tem sim. Essa câmera ela consegue filmar assim, com pouca luminosidade, de forma satisfatória. Existem outras câmeras no mercado que têm o recurso de visão noturna também, né? Tem outros tipos de câmeras no mercado aí, para todo gosto. Ótimo. Então, à noite dá para ver bem. Dá para ver bem sim. E principalmente não tem recurso de visão noturna, no entanto, ela tem uma qualidade muito boa à noite também. Certo. Agora, um ponto que eu quero tocar, Tenente Tassiano, é o seguinte, que a atividade policial, por natureza, é uma atividade muito dinâmica, uma atividade que tem uma carga de estresse maior do que as demais, e é uma atividade que tem muita adrenalina. O policial ali está na rua, às vezes está indo para uma ocorrência com iminente possibilidade de troca de tiro, disparo de arma de fogo contra a guarnição, efetuando disparo de arma de fogo também. Você acredita que essa possibilidade, essa adrenalina, o fato do policial saber que está sendo filmado, pode prejudicar? Porque se ele sabe que está sendo filmado, ele vai querer acertar de qualquer jeito, né? Às vezes, questão de estar sendo filmado ou não, já vai querer acertar de qualquer jeito. Mas quando você está sendo filmado, a pressão aumenta. É como se você estivesse fazendo uma atuação com um estádio te olhando, com um público te olhando. E as pessoas, às vezes, podem ficar nervosas com muitas pessoas olhando. Tem gente que não gosta disso. Mas eu entendo que o policial, quando ele entra na profissão, ele tem que ser trabalhado isso. Ele exerce uma atividade pública, trabalha na rua, isso pode fazer parte da atividade e ele tem que trabalhar isso. Mas você enxerga que isso pode atrapalhar a tentativa de acerto, a obrigatoriedade dele ter que acertar, sabendo que o comandante dele vai ver aquilo depois, ou outras pessoas podem ver, e se sentir pressionado e vir errar? Esse é um ponto que tem que ser bem estudado, bem pelas corporações policiais. Tem estudos que mostram que o fato... Está travando o vídeo aqui, gente.
Se cair, você volta. Vamos lá. Conexão. Pronto, pode continuar. Então, a conexão do Tenente Tassiano está novamente com um problema. Voltou. Sem áudio. Novamente, Tenente Tassiano caiu a conexão. Logo, logo ele já volta aqui. Pronto, já adicionando o Tenente Tassiano novamente para darmos continuidade a essa live. Eu agradeço as mais de 100 pessoas que estavam acompanhando, agora 99, mas uma média superior a 100 pessoas durante a live. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. Valeu. Aí, É que eu tô na roça. É que eu tô na Vamos lá. roça. Aqui no interiorzão aqui é roça, interiorzão aqui é... Tá tranquilo, vamos mandando. Vamos lá. Então, olha só. O uso que eu faço da câmera. Eu tenho o controle das imagens. Eu tenho o controle das imagens. Numa corporação policial, quando a câmera é fornecida, pode ser que o operador tenha o controle de acionar ou não acionar, ele pode não ter esse controle. Então, isso pode gerar na cabeça do operador ali esse tipo de estresse, vamos dizer assim. Mas só com estudos aí para poder saber ao certo qual seria o impacto no psicológico do policial. Perfeito. Hoje aí, essa pressão em ter que acertar sempre, né? Agora estou sendo filmado, não posso errar, não tenho... eu creio que as ações policiais filmadas aí, levadas à justiça, os julgadores, eles vão considerar o fator humano também, né? Na tomada de decisão, na dinâmica dos fatos, ali as coisas acontecem num piscar de olhos, né? Em frações de segundo. Então, acredito que o fato de você ter uma imagem, você poder passar aquela imagem em câmera lenta, quem está vendo aquela imagem ali, com certeza vai avaliar o fator humano, né? Sim. Joaquim, delegado lá em Mato Grosso, é um amigo, tá falando que tá sem áudio, mas eu tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo? Bem? Tô ouvindo. Eu acho que tá com áudio, sim. Deve ter chegado para ele lá depois. Vamos lá. Um ponto importante é que eu sempre defendo nos meus textos, defendo nas minhas falas, é que a atividade policial é uma ciência. Então, a atividade policial, assim como a medicina, é uma ciência. Tá certo que cada ciência tem as suas peculiaridades. Mas é muito... a gente vê, às vezes, vários ataques à ação policial, mas sem conhecer a realidade daquele fato, conhecer os detalhes. Então, o uso da câmera pelo policial, na minha avaliação, na hora em que aquilo foi levado ao judiciário, ao Ministério Público, aos órgãos correcionais, antes de chegar a alguma conclusão que o policial errou, somente casos excepcionais, que eu acho que seria possível as pessoas falarem que o policial errou, é uma agressão assim, muito clara, deveria ser feita uma perícia da ação policial, de acordo com as normas institucionais, com as leis vigentes. Porque é uma ciência policial. Então, eu que sou do direito, eu como juiz de direito, para condenar um policial, se não for uma situação de manifesto abuso, eu necessariamente entendo que eu tenho que ter uma perícia, né? Assim como vou nomear um perito para falar se o médico errou numa cirurgia, para falar se o policial, naquela circunstância, levando as peculiaridades, o calor dos fatos, o psicológico, todos os detalhes possíveis de uma ação policial, se aquela ação policial foi autoritária, foi abusiva. Mas, na prática, isso não acontece. É um tema que nós temos que trabalhar que passe a acontecer perante o Poder Judiciário, Ministério Público e órgãos correcionais. Sobretudo se as instituições utilizarem câmeras. E a câmera também ela visa proteger o próprio policial das imagens divulgadas por ele. A gente vê muitas imagens divulgadas que eles cortam as imagens, só colocam a partir do momento em que o policial está reagindo. Mas o que provocou aquela reação, isso não é exposto. Exato. Renatão, meu amigo, juiz de Goiás. Você tocou num ponto importante. As pessoas elas têm a tendência hoje de filmar toda a ação policial. Aconteceu casos comigo
onde a gente efetuou a prisão de uma pessoa, a gente estava conduzindo essa pessoa, tirando ela de um prédio, um complexo de prédios aqui na cidade, conduzindo ela de maneira normal, segurando ali conforme as normas. Quando a gente chegou numa parte onde tinha muita gente, o cara começou a gritar: tá me enforcando, tá me enforcando, tá me enforcando. Porque o policial estava com a mão aqui e com a outra mão na algema e conduzindo. O cara começou a fazer esse teatro. Aí eu virei para ele e falei assim: aqui, pode parar de teatro, que eu estou gravando a nossa ação desde o momento que eu pisei aqui dentro. Aí o cara, Excelente. foi instantâneo a forma como ele parou de gritar e parou de fazer show. Maravilhoso. Inclusive, as pessoas que depois que ele começou a gritar e começaram a também se inflar contra a polícia, pararam. Foi uma coisa assim, automática. Foi muito. Depois eu fiquei pensando nisso. Falei, olha só, como é que o efeito civilizatório da câmera nas Sim, pessoas. sim. Eu falei, poxa, evitando aí depois um uso da força, uma contenção. O simples fato de eu ter falado com ele que estava gravando a ação desde o início e as pessoas também ficaram sabendo disso, cessou. Aí, travou de novo, meu Deus. Travou. Daqui a pouquinho cai de novo, você volta de novo e assim a gente vai levando. Tenente Tassiano está com problemas na conexão, mas, por favor, permaneçam aí até o fim. Está bem interessante o debate. Vamos lá, pode continuar. Aqui, ó. Pronto. Pode continuar. Voltou. Então é isso. E é um dos pontos favoráveis. Nossa Senhora. Mas a conexão está caindo de novo. Respondendo, enquanto a conexão do tenente está sendo volta, respondendo a questão da 2 pontos. Se o policial, utilizando uma câmera particular, ele pode fornecer isso? Sem dúvida nenhuma. Por quê? Todo tipo de prova, seja uma prova produzida em uma circunstância particular ou pública, ela deve ser fornecida por um eventual processo. Certo? O processo não admite, são provas ilícitas. E mesmo assim, se uma prova for ilícita, há uma forte corrente doutrinária falando que ela pode ser utilizada em favor do réu. Correto? Entre preservar dos autos e condenar o inocente, né, absolve o inocente ainda que a prova seja ilícita. Correto? Tem estacionando daqui a pouquinho, está voltando para os debates. Vamos continuar. Tem estacionando voltando. Certo? E um outro ponto, como é que chama essa perícia? É uma perícia técnica, não tem um nome correto para denominar, porque o juiz, os tribunais de justiça, eles possuem um banco de peritos. Ele tem que priorizar os peritos que estão nesse banco para fazer as perícias. Se não tiver no banco, o juiz pode nomear um perito de fora do banco. Né? Há uma preferência por peritos que estejam no banco de peritos. Certo? Eu acredito que não vai haver oficiais ou praças, instituições militares com conhecimentos técnicos, porque isso não é comum. Mas é uma coisa a se pensar. E se eu tiver algum caso para julgar envolvendo algum abuso de autoridade, algum excesso na ação policial, certamente vou determinar a realização de perícia para que eu possa julgar com certeza, seja pelo abuso ou não. Certo? Vamos lá, deixa assim, dando continuidade. Lembra o que estava falando? Dando continuidade aqui, trabalhando. Como? Sim. Dando continuidade aqui, falando agora dos pontos favoráveis. O exemplo aqui da ocorrência. Pontos favoráveis. Aleph, é obrigatório. É obrigatório. Vamos lá. Pontos favoráveis e contrários. Uma questão interessante. Conexão do tenente esse ano não está boa hoje. Vamos lá. Em relação aos pontos favoráveis e pontos contrários, voltou. Como pontos favoráveis, eu vejo a transparência, a legitimidade e a publicidade. Porque as ações públicas, um policial em serviço, ele não pode impedir de ser filmado. E, naturalmente, hoje em dia, onde o policial chega, as pessoas já começam a filmar. Se há abuso, que as pessoas acreditam, ou que a pessoa acredita que há abuso, ela vai jogar na rede. Se não há abuso, ela não vai divulgar a filmagem. Então, enquanto... Está me ouvindo, Testaciano? Está ouvindo? Caiu de novo.
Então, há uma tendência as pessoas só divulgarem aquilo que vai dar repercussão, como uma ação policial ilícita, o que ela acredita ser ilícita. E, às vezes, a ação policial é legítima, mas a repercussão que ganha, as pessoas vão fazer pressão, a imprensa vai fazer pressão porque aquela ação é ilícita. Nós temos que tomar cuidado com isso. Formar opinião com base em imagens e fatos isolados e sem ouvir a outra pessoa. Eu, como juiz, quando eu leio a petição inicial, eu tenho uma imagem. Na hora que vem a contestação, a defesa, eu tenho uma outra imagem. Vejo que, às vezes, não foi nada daquilo que a parte falou. Então, vamos procurar formar opinião sempre após ouvir a parte contrária. Vamos lá, Peixe Tassiano. Nós estamos falando. Está me ouvindo bem? Não estou te ouvindo, não. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Você está sem áudio. Não estou te ouvindo. Eu estou ouvindo. Perfeito. Mas agora sua câmera está meio lenta. Está meio lenta. Então, dando continuidade, a questão da transparência, legitimidade da ação policial são pontos favoráveis, a publicidade interna daquilo, certo? Publicidade institucional, publicidade para o comandante, para o delegado, para o juiz, para o promotor. Está me ouvindo? Conexão do Tassiano não está ajudando, mas vamos lá. E os pontos favoráveis é a questão da privacidade do policial. Vamos lá, vamos ver se agora ele volta. Vamos ver se agora vai. Conexão tá difícil, lá do Tassiano. Agora vai? Agora vai, hein? Nossa. Vamos lá. Então, tu vai aos pontos favoráveis. Agora eu falo os favoráveis, depois você entra falando também. Questão de privacidade do policial, momento de catarse do policial, que é aquele momento de desabafo, aquele momento em que ele começa, fala um palavrão, ou fala mal de alguém. Normal no dia a dia, as pessoas comentarem das outras, às vezes não no sentido de querer denegrir a imagem, mas no sentido de querer desabafar. E às vezes o policial ele quer ir ao banheiro. Tem toda essa questão da privacidade, mas a câmera só vai se ligar nas ações policiais, correto? Como assegurar que essas filmagens, novamente, elas vão ser realizadas somente nos momentos de ação policial? Novamente caiu. Como assegurar isso, que essas filmagens vão ser feitas somente no momento da ação policial, preservando a privacidade do policial no momento de uso do banheiro, ou às vezes no momento de desabafo com um colega, fica 12 horas na viatura, é um serviço estressante, é um serviço desgastante, e às vezes você acaba falando, você fala de fulano, fala de ciclano, ou você comenta alguma coisa da sua vida pessoal, é normal, isso faz parte da vida, faz parte ali do serviço. Você está trabalhando com a pessoa 12 horas, você cria uma amizade com ela, você começa a confidenciar algumas coisas. Então tem que ter esse cuidado, como assegurar isso, né? Que não vai haver essa violação de privacidade do policial. Vamos ver se agora o tenente Tassiano volta para ficar, certo? Volta para ficar. Vamos lá, conectando, aguardando. Tá indo? Vamos ver se vai agora. Vamos ver se agora você continua. Então, Vamos ver se agora eu falei vai. dos pontos Alô, favoráveis. Vamos lá, quais são os pontos favoráveis que você enxerga? Então, tá me ouvindo? Agora tá ouvindo? Tô sim. Beleza. Então, pontos favoráveis. Acredito que pode ser um ponto a redução do uso da força pelos policiais. Por quê? Devido ao fato das pessoas ficarem mais civilizadas, vamos dizer assim, quando elas sabem que estão sendo filmadas, né? E elas ficam desestimuladas a reagir. Eu acho que seria um ponto importante. E também a mudança de comportamento do próprio policial, que a partir do momento que ele sabe que a ação dele está sendo gravada e que ele tende, eu estou falando experiência minha, tende a tentar acertar, a tentar agir com profissionalismo, medir as palavras, pensar mais antes de agir, né? São pontos favoráveis. Outro ponto favorável é a redução da denúncia contra policial. Sabemos que as pessoas podem denunciar o policial pelo simples fato de querer prejudicá-lo, fazer com que ele sofra algum tipo de processo por pura fantasia. Com uma câmera, isso vai ser mais difícil de acontecer. Às vezes o policial é bom no serviço, está todo dia atuando contra o crime. Todo dia atuando
E E os a criminosos pessoa... vão na corredoria denunciá-lo com a intenção de afastá-lo do serviço. Sim, sim. É um ponto que é importante. Outro ponto favorável é que Obrigado. ele garante os direitos tanto do Uhum. cidadão quanto do policial. É um Perfeito. fator garantidor de direitos, né? Treinamento. A gente pode utilizar ações filmadas em treinamentos, exemplos positivos, exemplos negativos que não poderão ser utilizados. Treinamento também seria um ponto positivo para poder, na utilização de câmeras. É isso aí. Certo? Tá E um outro perfeito. ponto, você sabe se... porque uma coisa, o próprio policial filmar de forma particular. Ele tem um Sim. controle das imagens. Se ele praticar alguma arbitrariedade, não, nesse momento eu não liguei a câmera, não filmei, ele apaga e pronto. Uma outra Pronto. coisa é a instituição filmar, que aí a instituição vai ter controle dessa filmagem. Como o Coronel Bicalho perguntou, essa filmagem ela vai para a nuvem? Como ter controle disso? Tem como para a nuvem automaticamente? Você sabe isso? Arthur, se souber também, puder nos falar aí nos comentários. Então, em outras polícias, essas imagens, elas saem da câmera, você entrega, vai lá na intendência, coloca a câmera lá no suporte lá que próprio, e essas imagens vão para uma nuvem, e ficam armazenadas sob o gerenciamento da empresa que forneceu Entendi. o serviço. E essas imagens ficam protegidas, né? São imagens protegidas pelo sistema, e podem ser acessadas, acho que em caso de procedimentos judiciais, por ordem judicial, né? E serão encaminhadas à justiça. Perfeito. O policial não tem acesso, elas só serão acessadas pelos comandantes e chefes das instituições, dependendo dos protocolos que forem adotados, das permissões que forem adotadas, né? E aí que está, no meu ponto de vista, aí, a questão logística disso tudo. Imagina a quantidade de informações, a quantidade de dados que são armazenados todos os dias. E com relação, por exemplo, à lei de acesso à informação, quanto tempo essas imagens devem ficar armazenadas obrigatoriamente, né? Isso tudo demanda logística. Né? Sim, Não é sim. simplesmente a instituição comprar a câmera. Comprar a câmera é fácil, mas manter todo esse sistema logístico por trás, que é Sim, o difícil, né? o custoso da sim, história. Né? sim. Até porque, com certeza, essas câmeras vão ser constantemente requisitadas. Aí vai ter que ter toda uma equipe, né, para ficar por conta da manutenção dessas câmeras, acompanhamento disso. Penso Porque... até, penso até Pode se falar. fosse uma gestão compartilhada, por exemplo, órgãos policiais, Ministério Público, Poder Sim, Judiciário, um banco sim, de dados único, não sei, alguma coisa. É uma ideia sim. para gerenciar esse tipo de prova, né? Como o Tenente Coronel Maurício Online, meu amigo, um grande abraço, ele disse, resguardo policial é uma instituição. E é verdade, porque a instituição ela tem interesse em preservar a sua atuação policial, a atuação dos policiais e a imagem institucional. Então, muitas vezes, ações que eram tidas como legais vão ser tidas como legais, ilegais vão ser tidas como legais, e naqueles casos em que a instituição verificar que houve realmente um abuso, a instituição vai ter o interesse em punir o militar como uma forma de resguardar, preservar a hierarquia, a disciplina e dar uma resposta para a sociedade, de que aqueles militares e policiais que erram, e observado o contraditório, a ampla defesa, não têm um apoio institucional para cometer abusos. Que, repito, desde o começo estou falando que é exceção. Dando continuidade, a questão da privacidade do policial que eu falei, que estava caindo. É uma das desvantagens, né? Aí Sim, como depende do preservar protocolo. isso? Porque às Depende vezes o do militar está protocolo. estressado e começa a falar mal dos outros. Fala mal de não sei quem, fala mal de não sei quem, está no dia de serviço cansativo, não está bem. Como ele vai garantir que isso não vai chegar no ouvido do comando? Depende do protocolo a ser utilizado pela instituição. Por exemplo, muitas críticas, do que eu li sobre o assunto, as pessoas têm a preocupação, as pessoas que estudam sobre isso, a respeito da privacidade, está diretamente relacionado ao momento que a câmera ela é ligada. Por exemplo, essa câmera vai ficar ligada 24 horas, gravando áudio e vídeo o turno inteiro. Essa câmera será acionada por vontade do policial? Essa câmera será ligada
a partir de um mecanismo de start, por exemplo, quando o militar ou policial sacar a arma, a câmera começa a gravar automaticamente, tem tecnologia para isso. Né? O Sim, Arthur estava conversando, tem bacana. tecnologia. A partir do momento que você Excelente. saca a sua arma, aciona a câmera Oh, automático. A partir do momento que o Copom te empenha, ela aciona perfeito. automático. A Entendeu? partir Então do momento que você dá um depende. comando de voz, mão na parede, Não sei. Pode ser. ou então São vários mecanismos. parado, polícia. São vários mecanismos. Ou aí, Bacana, quando interessante. você saca a arma de impulso elétrico, Câmera também. inteligente. Então, é relacionado a isso. Quando você fala que fica preocupado com relação à privacidade, se ela ficar ligada o tempo todo, poxa, o policial, num turno de serviço de 10, 12 horas, ele vai ao banheiro, ele faz N coisas, né? Uhum. Que que não interessam à instituição, não interessa a ninguém, assim, ter isso gravado. Então, é Sim, um ponto a ser discutido quando se for implementar isso em alguma corporação, alguma instituição uhum. policial, né? Sim. E aquilo que eu falei também, você acaba se tornando amigo do seu patrulheiro, do seu motorista, e vocês começam a ter coisas da vida pessoal também, né? Sim. Durante o serviço. E isso é natural, isso é normal, faz parte do É. serviço, né? Não pode levar a exaustão, a estresse e ter que ficar bitolado, 12 horas ali, bitolado, parado, Uma medindo palavras Pois com é, o a gente colega. vê isso acontecer, por exemplo, nas cabines dos aviões comerciais, os aviões, Sim, onde tudo excelente que é exemplo. conversado ali fica gravado, né? E essas gravações só são vistas aí em casos extremos aí, de acidentes, etc. Perfeito, perfeita comparação. Você acredita que daqui a uns anos todas as polícias do Brasil vão estar utilizando? Eu acredito que isso é uma tendência forte, viu? Tem várias instituições policiais fazendo testes, várias polícias aí preocupadas com a sua imagem, preocupado com o policial, com o profissional. As polícias estão antenadas a essas novas tecnologias aí para poder preservar tanto o profissional e como dar transparência às ações policiais. Que hoje as polícias estão trabalhando muito com visão na polícia comunitária, direitos Perfeito, humanos. Então, a transparência das ações policiais, elas estão sendo almejadas aí por todas as corporações. Então, acho que é uma tendência muito forte. uma tendência universal, inclusive, né? Uma Muito tendência forte. não só do Brasil. Né? Isso. Assim, me explica uma coisa. A polícia, a maioria dos policiais, esmagadora, trabalha corretamente. Por que tem tanta resistência de vários policiais em ter uma câmera filmando a sua ação policial? Olha, boa pergunta. No universo que eu trabalho aqui, é quase nula a resistência. O pessoal, a gente conversa muito abertamente. Eu converso aqui com a minha equipe de forma bem transparente, deixo eles muito à vontade para expor o ponto de vista deles, assim, independente da hierarquia, Uhum. deixo eles bem à vontade para eles darem a opinião profissional deles. Aqui no nosso meio aqui não tem assim resistência, não vejo resistência dos policiais que Excelente, trabalham comigo, excelente. mas eu acredito que tudo que é novo, tudo que é, que é novo gera um pouco de medo. Por quê? Por conta do desconhecido. A pessoa não sabe como vai ser Sim, aquilo, como vai ser utilizado. Então, aí essa resistência, em função do desconhecido. Né, que é tudo muito novo aqui no nosso país com relação a esse tipo de equipamento. Né? Então, mas acredito que com conhecimento, divulgação, né, acredito que essas barreiras aí serão quebradas aí. certo. Um outro ponto você avisa as pessoas que eu te perguntei isso no começo, mas eu quero saber o seguinte: nas suas atuações, você trabalha tanto com pessoas de classe média alta, classe média baixa, com pessoas simples, com pessoas Sim. abastadas. Eu quero saber se você nota uma mudança comportamental de acordo com a classe social, ou se é geral, é a mesma pessoa, mesmo tratamento. Ó, tema polêmico, mas eu vou falar a minha experiência, o que aconteceu Uhum. comigo, o que costuma acontecer no meu dia a dia. Geralmente, pessoas com escolaridade alta,
e condições financeiras elevadas tendem, não todos, né? Claro, nunca vamos generalizar, a querer menosprezar e diminuir o trabalho do policial. Tanto se achando superior intelectualmente ou financeiramente. Quando você está com uma câmera e você avisa as pessoas que toda a ação ela é gravada em áudio e vídeo, aquele primeiro impacto que ela tem ali é nítido. Dá para perceber que ela já muda o tom. Abaixa o tom. Geralmente, já aconteceu comigo. Ela começa de um jeito, aí a partir do momento que eu avisei que todo o diálogo era gravado em áudio e vídeo, foi notória a mudança de comportamento da pessoa. Foi notória. Acredito que se não estivesse gravando, com certeza chegaríamos a um desacato, uma desobediência. Então a câmera inibe, inclusive, prática de crime de terceiros. Com certeza. Com certeza. Por quê? É o que eu falei, o efeito civilizatório. Ela sabe que está sendo filmada, ela fala, poxa, não vai ser só a palavra do policial, né? Tem uma imagem, tem um áudio daquela ação, sabe? Então, inibe muito, né? E outra coisa, inibe também na questão quando tem várias pessoas reunidas, elas se aproveitam da multidão, do anonimato que a multidão traz, e elas tendem a agir no sentido... É o estilo de manada, né? Se um faz uma coisa, eles vão fazer ao mesmo tempo. Se elas vão hostilizar a polícia, um hostiliza a polícia, todos hostilizam, baseado no anonimato que a multidão traz. A partir do momento que eu falei nas ocorrências que eu participei, que toda a ação estava sendo gravada, desde o início da chegada da polícia, as pessoas tenderam a cessar o comportamento hostil. As que estavam gravando, a partir do momento que as coisas se inflamaram, elas realmente abaixavam o telefone e paravam de filmar. Era impressionante, sabe? Porque muitas das vezes eles tendem a filmar só partes da ação policial. Interessa a eles. Que só interessa a eles, não o contexto geral. Aí, a partir do momento que eles sabem que tem um policial gravando desde o início, diminui essa hostilidade. Pelo menos, eu estou falando empiricamente, estou falando de uma experiência pessoal. Não estudei, não fiz pesquisa para isso. Estou falando de uma experiência pessoal. É o que nós queremos saber. Né? Do que está acontecendo. Então, essa foi a percepção que eu tive com relação ao uso da câmera. Certo. E você já falou como é que é no mundo, né? Certo. Agora, algumas ponderações, né? Você tem algumas filmagens aí para mostrar, pessoal, não tem? Tenho sim. Vou pegar aqui. Tassiano, nós já temos quase 1 hora de live e apareceu aqui para mim que vai cair a conexão daqui 1 minuto e meio, neste minuto. Então, vamos ver o seguinte. Coronel Castilho, boa noite, satisfação. Coronel Corregedor da Polícia Militar de Goiás. Vamos fazer o seguinte. A ligação, agora que você vai mostrar as filmagens, a conexão, a live vai encerrar, porque a live é só 1 hora. Então, é o seguinte, vamos encerrar agora a live e eu peço a todos que continuem aí, não saiam. A gente já volta de imediato para dar continuidade à segunda parte. Vamos iniciar a segunda parte com... Caramba, 1 hora já conversando, que bacana. Mas já está caminhando para o encerramento. Agora vamos ver as filmagens que o Tenente Tassiano vai nos mostrar. E logo em seguida a gente já vai fazer o encerramento. Tá certo? Então, vamos encerrar aqui. E daqui a pouquinho, daqui 1 minutinho, a gente já volta dando continuidade aí aos debates. Tá certo? Fiquem aí, não vão embora.